Boas-vindas a mais uma análise estruturada. Hoje a gente vai direto ao ponto e dissecar de forma técnica, mas super objetiva, o relatório gerencial de abril de 2026 do ESNL11. Esse fundo é uma fera quando se trata de infraestrutura de geração de energia limpa. Vamos mergulhar nos dados, entender os movimentos da gestão e, claro, traduzir os números para ver exatamente o que está acontecendo na base desse ativo. Bora lá? Mas antes da gente aprofundar, aquele nosso aviso legal de sempre. O conteúdo que vamos ver aqui é 100% didático e educacional. Sob hipótese alguma, isso é uma recomendação de compra ou venda de ativos, tá? O nosso objetivo é puramente trazer um detalhamento técnico e estruturado dos dados públicos apresentados pela gestora. E para não perder nenhum detalhamento técnico como esse que a gente faz por aqui, já aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, quem estuda e acompanha o mercado garante que vai receber sempre em primeira mão as nossas análises estruturadas sobre diferentes modelos de negócios e ativos complexos. O nosso roteiro de hoje está bem direto. Vamos passar por estratégia de crescimento base, indicadores financeiros, maturidade operacional, vantagem competitiva e regulação e fechar com as perspectivas e a nossa conclusão. Parte 1, estratégia e crescimento base. Para começar, é bom lembrar que o SNE11 não é um fundo imobiliário de tijolo tradicional. Ele tem um perfil macro muito bem amarrado, totalmente focado em infraestrutura de energia limpa e renovável, naquele modelo de geração distribuída. E olha, o mercado tem reagido a essa tese de um jeito bem particular. Só para dar uma dimensão, dá uma olhada nesse número. 94.207. Essa é a marca de cotistas que o fundo bateu nesse fechamento. É um salto gigante se a gente lembrar que eram cerca de 74 mil investidores ali em fevereiro. Literalmente uma injeção massiva de capital e de confiança em pouquíssimo tempo, jogando patrimônio líquido para a casa dos 889 milhões de reais. E claro, manter uma estrutura desse tamanho exige uma gestão ativa e super especializada, que hoje está na mão da Suno Gestora. A estrutura de custos tem uma taxa de administração de 0,12% ao ano, gestão de 1,08% ao ano e, como é padrão em fundos de desenvolvimento e infraestrutura, tem a taxa de performance. Aqui ela é de 20% sobre o que passar do benchmark, que é o IPCA, mais 7% ao ano. Ou seja, uma estrutura técnica desenhada para alinhar a remuneração da gestora à entrega de resultados reais acima da inflação. Justo, né? Parte 2, indicadores financeiros e distribuição. É aqui que a gente sente o pulso da saúde do fundo, avalia os prêmios envolvidos e entende a dinâmica do fluxo de caixa que, no fim das contas, chega para os cotistas. O grande destaque financeiro de curto prazo é, sem dúvida, esse dividend yield anualizado fortíssimo de 14,96%. E vale um parêntese aqui, esse percentual é calculado em cima do fechamento da cota de mercado, que terminou o período a R$ 8,56. Tudo isso mantendo aquela distribuição cravada e estável em 10 centavos por cota ao mês. Agora, se a gente olhar para o valuation puro do fundo, os dados mostram um cenário de prêmio bem interessante. A cota patrimonial, que é o valor real dos ativos se a gente descontar as obrigações, está em R$ 8,04. Como o mercado está pagando R$ 8,56, a gente chega num múltiplo P para VP de 1,06. Basicamente, o mercado está aceitando pagar um ágio de 6% em cima do valor patrimonial. Isso é um sinal claríssimo de alta demanda e de que o pessoal está embutindo expectativas bem positivas para o futuro do ativo. Mas, bom, uma análise estruturada de verdade não pode fugir de algumas tensões numéricas, certo? Então, cruzando os dados operacionais, surge uma pergunta analítica fundamental. Por que o FFO, que é o fluxo de caixa que vem direto das operações, está abaixo do dividend yield que está sendo distribuído? Para se ter ideia, o lucro acumulado fechou em apenas 0,1 de centavo por cota. Será que o saldo do caixa está sendo consumido? A resposta técnica que o relatório traz é sim. Existe um consumo de caixa, mas calma, não é um descontrole. A reserva de resultados financeiros está sendo consumida de forma totalmente estratégica para assegurar aquele rendimento linear de 10 centavos por cota. É um movimento super planejado para suavizar o retorno enquanto as novas usinas atravessam o período de maturação. A ideia da gestão é blindar a distribuição de qualquer solavanco até que a receita operacional tenha força para assumir tudo sozinha. Parte 3. Maturidade operacional e operações físicas. Agora a gente precisa olhar para os ativos reais, para os painéis e para as usinas espalhadas pelo Brasil, para entender o que está gerando essa necessidade de maturação comercial, o famoso ramp-up.
Olhando para o momento físico do fundo, a gente vê um portfólio mega diversificado, e não só nos ativos em si, mas na fase de vida de cada um. Quase 24% estão lá na holding de projetos do FI, e uma fatia quase igual, 23,8%, está ancorada em ativos que ainda se encontram na fase de aquisição. Além disso, tem uma liquidez alta voltada para os projetos de geração distribuída e uma parte que engloba o caixa e as usinas sob gestão direta. É literalmente o retrato de um fundo em movimento, equilibrando o que já é maduro com o desenvolvimento futuro. O pulo do gato aqui é separar o joio do trigo no cronograma de maturação. De um lado, a gente tem uma baita segurança. 22 projetos físicos estão 100% operacionais, compondo 92% do total de empreendimentos, e com contratos longuíssimos, com vencimento médio só lá em maio de 2037. Do outro lado vem o peso temporário, as usinas na fase comercial, mais especificamente 4 usinas geridas pela Nuve, que fecharam com uma ocupação ponderada de apenas 38,7%. É exatamente essa segunda coluna que exige aquele consumo estratégico da reserva financeira enquanto corre para atingir a capacidade máxima. E tem um detalhe. Nesse modelo de negócio, o conceito de vacância é um pouco diferente. A vacância financeira não é aquela que a gente conhece dos galpões ou escritórios. Aqui os contratos são super seguros, tipo take or pay, onde se paga pela energia mesmo se não houver consumo, ou no modelo de energia compensada. Um exemplo ótimo de evolução orgânica contratada foi a usina São Bento Abade, lá em Minas Gerais. Ela deu um salto gigante de quase 12 pontos percentuais e passou dos 50% de ocupação no mês. Mas claro, o risco principal mapeado continua presente. A velocidade de conexão dessas usinas por parte das distribuidoras locais é o que dita o ritmo do crescimento. Parte 4. Vantagem competitiva e regulação. É fundamental ter em mente que no setor de infraestrutura é assim. A engenharia levanta o ativo, mas é a regulação que defende o valor dele no longo prazo. E o primeiro impulso regulatório que joga a favor do fundo vem direto na ponta da receita. A ANEEL homologou, nesse mês, reajustes tarifários médios na ordem de 7,4% positivos para baixa tensão em áreas vitais de atuação da SNL 11, como Mato Grosso, Ceará, Pernambuco e Bahia. Como a receita gerada pela energia compensada anda de mãos dadas com o preço da tarifa local, esse reajuste entra como um ganho real e imediato que é repassado direto para a operação. Agora, a gente entra no verdadeiro fosso competitivo desse ativo. Ocorreu uma mudança profunda no marco legal da geração distribuída. De um lado, as usinas mais antigas, construídas naquelas regras generosas da GD0 e GD1, que formam justamente o portfólio do SNL 11. Do outro lado, o cenário atual para os novos concorrentes, regidos pelas regras da GD2 e 3. O jogo virou, as regras tarifárias ficaram bem mais rígidas e isso provocou uma forte desaceleração, quase paralisando novos desenvolvimentos. As barreiras de entrada simplesmente foram lá pro teto. Isso coroa a nossa leitura estratégica, com uma frase primorosa que está no próprio relatório da gestão. Abre aspas. As usinas antigas ganharam um escudo regulatório invisível contra novos competidores. Fecha aspas. Pensa bem, quando uma nova lei de mercado freia a entrada de novos concorrentes, quem já tem o ativo montado, contratado e rodando nas regras anteriores, detém nas mãos algo raríssimo e, por definição, extremamente valioso. Parte 5. Perspectivas e conclusão. Vamos olhar para a visão de curto prazo. A palavra de ordem para os próximos meses é previsibilidade, sem dúvida. Apoiados por aquela estratégia da reserva financeira que a gente já detalhou e pelo crescimento da ocupação física, a gestão botou na mesa um guidance bem firme. De maio até julho de 2026, a projeção é manter a distribuição estável ali na faixa de 10 a 11 centavos por cota. Isso tira muita incerteza da frente para quem está analisando a geração de renda imediata do ativo. E para a gente fechar, deixo aqui uma reflexão provocativa que vai muito além desse ativo e serve para o setor inteiro. Como essas barreiras regulatórias vão continuar redefinindo o valuation de fundos que foram pioneiros em infraestrutura? O mercado imobiliário de capitais está cheio de lições, onde quem construiu antes da mudança da lei herdou prêmios extraordinários. A gente vai continuar monitorando as próximas atualizações desse relatório de perto para analisar como essa teoria vai se desdobrar na prática. Muito obrigada pela companhia e até a nossa próxima análise estruturada.